como esta música mete logo respeito, fala logo ali de pá, isto vamos falar de coisas sérias. Sérias que às vezes até parece brincadeira. Parece brincadeira, não é coisas sérias. E mais sérias que o que as pessoas às vezes pensam, Então mas faça pronto. lá só assim um resumo do que é que a gente vai falar hoje. Então, antes de mais, muito boa noite a todos, não é? Obrigado por mais uma vez terem a paciência de nos aturar aqui neste programa que o Bispo José fez o favor de nos convidar. E hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com um banco bom e um banco mau. O que é isto? Com a resolução do BES, aqui há uns tempos, como todo português, feliz ou infelizmente sabe, por um lado foi bom, por outro lado talvez tenha sido mau, o Banco Espírito Santo acabou. Portanto, e através de uma decisão do próprio Governo, que fez um decreto-lei para que assim pudesse ser, e também com o Banco de Portugal, foi decidido que o Banco Espírito Santo deixava de existir e era dividido em dois, digamos assim. O banco ficava o banco mau, assim, com os clientes maus, digamos assim, se é que se pode chamar clientes maus ou clientes bons, com as dívidas, com as imparidades, com aquelas situações todas difíceis de cobrança. E o banco bom a funcionar bem, um banco maravilhoso, que em princípio tinha a obrigação de ser um bom banco, tanto que até foi dado um nome muito interessante, um novo banco. Um novo banco. Que poderíamos até chamar o banco esperto e o banco dos coitadinhos. O coitadinho. É um bocadinho. Ora bem, e o que é que acontece? Acontece que afinal esta resolução do BES teve os seus inconvenientes. Ainda hoje vemos muita gente que chamados os usados do BES, não é? Tinham ficado no banco mau e pelos vistos parece que o banco bom não está assim também tão bom. Isto porquê? Porque houve aqui uma altura em que depois tentou-se vender inclusivamente o banco bom, uma vez que ele era bom, mas não houve assim muita gente interessada nesta coisa do banco bom, afinal é capaz de não ser assim tão bom. E não era assim tão bom que já em 2017 ele teve um prejuízo de 1.400 milhões de euros, 1.395 milhões mais concretamente, mais milhão, menos milhão, isto. Isso, um milhãozinho. Mais milhão, menos milhão. Já em 2007 teve 1.397 milhões, não é euros, milhões de euros, ok? 1.397 milhões. E entre 2016 e 2017, portanto, digamos que naquele interregno do junho de 2016 e 2017, teve mais 2 mil milhões de prejuízo. Ora bem, um banco bom, com este prejuízo todo, era complicado de ser vendido. Isto é normal que as pessoas... Daí que tenha protelado algumas situações e depois, quando chegou a altura de haver interessado na venda, os interessados começaram a deixar de estar interessados, digamos assim. E então surgiu, já nos finais de 2017, uma proposta de um banco, que não é bem um banco, é um fundo de investimento, que é diferente de banco. O banco trabalha com os clientes normais, recebe, tem os depósitos, depois empréstimos e faz. O fundo de investimento é diferente. Do fundo de investimento, e nomeadamente este Lone Star, que foi o fundo que ficou com 75% do novo banco, é quase considerado não, aliás, ele é considerado na maior parte dos países onde está um abutre. É abutre. Porque aquilo é abutre? Os abutres, normalmente, como as pessoas sabem, alimentam estas carcaças, não é? É uma carcaça e depois alimenta. É o Troika 2. Exatamente. Portanto, estes fundos é mais ou menos assim. Não é o único, há vários que funcionam assim. Portanto, vão buscar as empresas que estão mal, que estão falidas, têm grandes hipóteses de subsistência, que era o caso deste banco bom, já estavam numa fase mais ou menos assim, e pronto, lá conseguiram negociar, fazer um negócio de ficar com 75% disso. Porquê? Porque o Banco Bom era do Estado, digamos assim, pronto, uma vez que... Mas era do Estado, era de um fundo chamado Fundo de Resolução, que é um fundo em que o dono, digamos assim, é o Estado, mas os outros bancos também têm uma parte, mas depois é à medida das cotas vão metendo lá todos os anos, mas como isto foi uma coisa nova,
Quer dizer, tinha, não tinha, acaba por ser do Estado, ao fim e ao cabo é mesmo assim, porque os outros bancos, depois das cotas, também não chega para nada, e portanto o Estado vai ter que meter lá, isto é, nós, através do Orçamento Geral do Estado. Então vamos explicar como é que isto funciona mais ou menos. Pronto, então, este tal fundo, o Lone Star, ficou com 75% do Banco Bom. Mas como é que ele ficou com 75%? Normalmente, quando nós, digamos, vendemos alguma coisa, o que é que acontece? Eu tenho uma casa, vendo a casa, recebo o dinheiro. Normalmente é assim. Aqui neste caso não foi assim que funcionou. Eles ficaram com 75% do banco, com a seguinte condição. Iam pôr 750 milhões de euros, mas no banco, que eles tinham acabado deles. É a mesma coisa, por exemplo, eu compro uma casa. Ponho lá o meu Mas dinheiro todo na casa. eu não dou dinheiro. Eu ponho o dinheiro na restauração da casa, que já é minha. Está a ver? Ok. Como é que isto funciona? É assim que isto mais, portanto, mais coisa. E depois mais 250 milhões. Digamos que gastaram 1.000 milhões. Mas a mesma situação. Puseram os 1.000 milhões no novo banco, mas que 75% passou a ser deles. E só 25% é que ficou ainda no tal fundo de resolução. Mas como é que isto funciona? Pois, o contrato tem uma cláusula que diz assim: ó, vocês ficam com esta. Eu estou a rir porque isto parece brincadeira, como estava a dizer há bocadinho, é verdade. Isto são aqueles negócios de milhões que acho que as criancinhas, qualquer criancinha normal, mesmo os adolescentes, achavam que isto não era um negócio assim muito de sério, não é? Então eles ficaram com os tais, mas depois há uma cláusula que diz assim: mas se por alguma razão os créditos, digamos, os valores que estão no tal banco, no novo banco, não se puderem ser recebidos até ao valor de 2.900 milhões, o Fundo de Resolução vai lá pôr o dinheiro. Para bem, como é que é o negócio? O negócio foi feito assim. Eles meteram 1.000 milhões no banco, que 65% era deles, e depois, por alguma razão, por exemplo, os clientes que lhe deviam não lhe pagassem, então eles diziam: pronto, o cliente não pagou, isto é está chamadas imparidades. Como não há, nós vamos buscar ao Estado, vamos buscar ao Fundo de Resolução, que é do Estado e do Banco de Mas Portugal. isso das imparidades tem que explicar bem para Depois as pessoas explicamos entenderem. melhor. Mas deixa-me só, depois, aliás, depois a Graça também vai explicar isto melhor. E depois a Graça vai falar. A Graça Tá bem, também vai então, falar mais um já bocadinho. fico mais Eu vou descansado. só estou a tentar explicar como é que esta coisa do negócio foi feita. Então vá. Este negócio de brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira. É um monopólio dos É um grandes, vá. negócio a sério, foi um negócio a sério. Bom, então o que é que acontece? Acontece que o tal Lone Star ficou com os tais 75% e meteu lá os 1.000 milhões. Mas, Que é a tal empresa americana. a tal empresa americana, o tal fundo, o fundo de investimento americano, mas com a tal cláusula dos 3.900 mil milhões. Ora bem, como isto de ir andar a porta dos clientes, cobrar créditos difíceis, não é assim uma coisa muito fácil. Pelo menos em Portugal é muito difícil. Então, quando temos a justiça que temos, que nós sabemos como é que funciona esta justiça, que se for um de nós a ficar a dever a um banco, ou o empréstimozinho da casa, Tira a casa. é uma questão de tempo, vai ficar sem a casa. Mas esta gente não fica sem nada, esta gente é difícil de encontrar. Deus encontra, Deus sabe lá que eles estão, portanto é difícil. Portanto, teve que se arranjar aqui uma forma de arranjar as tais imparidades. O que é as imparidades? Imparidades é quando, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, que eu sou um novo banco. Tenho um cliente, que é o Bispo Zé, e pede-me, por exemplo, 500 mil euros. Só uma coisinha assim, 500 mil euros. E eu empresto 500 mil euros. Mas, como acredito em si, nem sequer lhe peço grandes garantias reais. Nem faz ideia se eu tenho ou não. A boa pessoa acredita em si, empresta os 500 mil euros. E depois, há de chegar uma altura que presta os 500 mil euros, que entretanto emprestei, e você diz: mas eu não tenho 500 mil euros. Até agora o que é que tem? Até agora tenho aqui uma casinha que vale 100 mil. E eu fico com a casinha que vale 100 mil. Portanto, e já foram 900 mil euros. Alguém ou 400, herdeu e não fui eu. E já foram, pronto, não foi. Está a perceber? Imparidades é isto. O que é isto? Quem é que depois vai pagar isto? Alguém vai ter que pagar isto, porque o dinheiro é fabricado, mas de algum lado ele tem que vir. É o Zé. E depois o Zé Povinha acaba por pagar, neste caso concreto, através do tal fundo. Quer dizer, calha sempre ao Zé, então. É sempre o Zezinho. O Zezinho Mas não é o Zé Bispo Zé, é o outro Zé, é o Zezinho Povinho. ok. É o Zé Povinho. Pronto, agora é assim. Portanto, esta coisa, não sei se me expliquei mais ou menos bem como é que foi feito o negócio e como é que agora se faz
para que as tais imparidades surjam, porque os bens estavam lá, as pessoas tiveram dinheiro e tinham lá os ativos. Agora, como é que funciona isso? Agora passa aqui então à Maria da Graça, ela vai explicar como é que é essa história das imparidades. Explica Vamos lá então Graça. ver. Olá, boa Explica lá noite de esse- novo. Então, o que acontece com as imparidades? Pegando nas palavras do António, a nossa justiça no país é lenta, não é? E estes fundos estão lá em Dallas, mais propriamente, sim, em Dallas, a sede deles é em Dallas, portanto estão muito longe para estarem aqui a ativar a justiça. E depois também quem é dono ou detentor destas imparidades, não é? Estes devedores, os chamados devedores de estimação, que vamos falar um bocadinho mais à frente, os chamados nomes de estimação. Efetivamente, acontece é que para ativarmos este fundo de resolução, Tem que aproximar um sim, bocadinho mais. aproximar um bocadinho mais, sim, ok. Para ativarmos este fundo de resolução, temos efetivamente que ter imparidades elevadíssimas. Portanto, ao termos estas imparidades, o que é que fazemos? Não vamos ativar a justiça, é lenta, morosa, cara. Vamos desvalorizar o ativo, não é? E vendemos as imparidades abaixo do valor delas, ou seja, uma imparidade de 100 mil euros muitas vezes é vendida por 10% do valor. Para uma casa que tenha um valor de 200 mil euros, se lhe tirar 90%, e depois lá está. Temos outra situação também adjacente a isto. Enquanto os imóveis o detentor dos imóveis é o fundo, está isento de IMI, enquanto que o Imposto Municipal sobre Imóveis, não é? Enquanto nós, que compramos uma casa, somos obrigados, a partir do momento que a compramos, somos obrigados a pagar IMI. É um imposto que é taxado anualmente, agora o mês de abril, por acaso, é taxado anualmente e que temos que pagar, quer em rendas comerciais, quer em espaços comerciais, quer em espaços de casa. No que concerne à casa, e como sabem também, há um artigo na Constituição, que é o artigo 65, que diz que não se pode retirar a casa porque é um bem, etc. O que isso é uma inconstitucionalidade total. Total porque, efetivamente, essa situação não se vê no nosso Estado Democrático de Direito. Acontece, não é? Acontece. Passando, então, o que é que fazem, então, Não se ao esqueça do desvalorizar? microfone, Do senão micro, as pessoas exatamente. não ouvem. Ao fazer esta desvalorização, a carteira dos imóveis é transferida para uma fundação. Uma fundação que é a organização-mãe é a Lone Star. Posso, Sim, faz favor. Só um segundinho. Passa a palavra. No caso concreto do novo banco, a Lone Star, com os tais 75% digamos assim, já do novo banco, o dono, que é o senhor John Greikeno, que é assim que ele chama, Para os amigos. Para os amigos. Para os não, John. é assim, É o exatamente, John. para os amigos. Além de ser digamos assim, o responsável pelo Lone Star, é também responsável por uma outra empresa que se chama a Hudson Advisors. O que é isto? É um outro fundo, também americano, ele é deles, digamos que o Lone Star, o administrador é o mesmo dos dois bancos. E o que é que eles fizeram? Transferiram os ativos, a gestão dos ativos, digamos assim, do novo banco para esta empresa do outro senhor. Ao transferirem isto, digamos, venderam, não venderam, mas deram para eles administrar, digamos assim, por valor muito inferior. O que é que isso quer dizer? Que valores que valiam milhões, que era o tal banco bom, deixaram de valer milhões para valer migalhas. E como esses valores surgiram as tais imparidades grandes, então é aqui que foi ativado o tal Fundo de Resolução outra vez. E por isso é que nós, este ano, ouvimos dizer que no novo banco vai ser metido mais uma série de milhões. Estão a perceber como é que isso funciona? Portanto, o novo banco funciona Que assim. ainda estão à espera, não é? Não estão à espera, já está lá metido, já está? este ano só para fazer só do Orçamento de Estado este ano, já está previsto 850 milhões. Mas também saiu uma notícia, agora, se não me engano, esta semana, que cerca de 3 ou 4 empresas da Venezuela puseram processos no novo banco por dinheiro retido, por causa daquela confusão toda lá,
E isso vem ali, o valor que se ia receber é precisamente aquele valor que essas tais empresas estão a tentar pedir. Isso entra em que barulho? Não, isso é uma outra situação, porque tanto quanto eu sei sobre esse assunto, efetivamente a Venezuela tinha valores no novo banco. Mas atendendo que agora ao outro senhor Guaidó, que também diz que já é presidente interino, Que desde aí que ele exatamente, disse que é que bloquearam então as saídas tentaram e de parece que capital. conseguiram bloquear as verbas que eles tinham no novo banco, Exatamente. tanto que assim é que porque o novo banco, eles tinham o próprio embaixador que estava em Portugal quis transferir o dinheiro para a Venezuela e o novo banco parece que a tempo ou não, isso agora é uma questão política, não podemos Ok. dizer se fez bem, se fez mal. Como o valor era idêntico, É, por isso a é. minha dúvida, eu pensei que Não, mas tivesse não tem, não relacionado. tem. Estamos a falar de coisas diferentes. Isso é um outro valor que surgiu agora precisamente por causa da política interna na Exatamente. Venezuela. E conseguiram este tal senhor Guaidó, através dos meios diplomáticos, digamos assim, conseguiu fazer com que as verbas não fossem transferidas Exato. e, inclusivamente, depois foi substituído, foi o embaixador em Portugal, que cá está o outro, isso aí, o que estava cá foi substituído. Portanto, não tem muito a ver com isto. Isto aqui tem a ver é com valores que estão perfeitamente definidos, sabe-se quem é, e são as tais nomes de estimação que o senhor depois diz, que a Graça também vai depois falar sobre isso. E, portanto, para percebermos, não sei se ainda temos muito tempo, se calhar não temos muito mais tempo, mas é assim, para percebermos, Tem tempo. ainda temos um bocadinho. Tem. Portanto, para percebermos como é que isto Ainda tem funcionou. 30 segundos. Também, Está à vontade. também para perceber como é que isso funcionou. Portanto, há uma fundação, digamos assim, um fundo que não tem a ver com o Lone Star, mas é outro fundo da mesma organização, que ficou com os ativos por valores relativamente inferiores ao valor real deles, muitos deles com valor até inferior ao valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é o valor que está inscrito nas finanças, na matriz das finanças, que normalmente é sempre um valor inferior ao valor comercial. Claro. Acho que não é novidade nenhuma, a gente sabe isso. Claro. Portanto, muitos deles foram vendidos a valor inferiores. Okay? Algumas casas, boas casas, foram vendidas por 70 mil euros, mas casas de luxo, não é? Portanto, é para vermos como é que isso... E, perante isto, É o negócio do século. é o negócio do céu. Para isso, o que é que acontece? O novo banco contabiliza depois na sua conta a venda destes ativos. Como contabiliza o valor porque negociou. Portanto, o valor que existia no novo banco deixa de existir. Como deixa de existir, há as tais imparidades. E então tem que ir buscar ao fundo de resolução, em vez de ir buscar aos clientes que devem, vai buscar ao fundo de resolução, que é muito mais fácil, o Estado depois paga. Ali ninguém se queixa. Está ali a mão de semear, porque é que se vai estar a chatear, andar a bater à porta das pessoas para lhe pagarem? É assim que funciona. Você não está nervoso. Não, estou só a explicar, estou só a tentar explicar. Portanto, é assim, isto é para nós percebermos estas coisas. O tal fundo de resolução que vai até o valor de 3.900 milhões, que é mais ou menos o valor que esta coisa funciona. Está tudo feitinho assim, para ser assim. Não foi por acaso que se chegou, quando foi a venda, digamos assim, dos 3.900 milhões. Pronto, Graça, explica lá agora a esta gente, se fizer o favor, como é que esta coisa funcionou. Como é que os senhores ganham o dinheiro? Quem é que ganha? Quem são os tais senhores de estimação? Quem é que falou? Há um senhor, eu ia só dizer aqui este pormenorzinho, depois a Graça acaba mesmo isto, já não temos muito mais tempo. É assim, há uma comissão, que é a comissão de... Há uma comissão, que é a comissão de monitorização do novo banco. O que é isto? É mais ou menos uma espécie de uma comissão fiscalizadora. Tem um presidente, que é o Dr. José Rodrigues dos Santos. Este senhor foi chamado à Assembleia da República e, perante os deputados, disse sua justiça, porque é que era preciso dinheiro, porque é que havia estas imparidades, para que não era, que não era. E então ele diz assim, vou citar só para vocês perceberem, ele diz assim: ainda há imparidades a fazer no novo banco, vai ser preciso coragem para casos que envolvem nomes de estimação. Portanto, a ver, isto, até adverte, mas para ir buscar o dinheiro é preciso coragem. E como os homens não tiveram coragem, foram buscar o tal fundo de resolução. E quem são estes nomes de estimação? Já agora, Graça, explica lá quem são os tais nomes. Já agora, só para acabarmos com isto, quais são os tais nomes de estimação? Antes de falarmos nos nomes de estimação, atendendo a todo este contexto que acabamos aqui de falar, vemos mais uma vez um distanciamento muito grande que está a acontecer nos nossos dias, visível, amplamente, claramente visto, como o pleonasmo de Luís de Camões, em que diz o seguinte, em que vemos o seguinte: a classe média acaba por ficar pobre. Os ricos, as coisas caem ali assim,
a baixo valor, a baixíssimo Cada vez são mais valores, ricos. cada vez são mais ricos. E cada vez com o dinheiro, mais dinheiro fazem, dinheiro fácil. Portanto, e quando se chega a bater à porta deles, a casa já está em nome do tio, do primo, da avó, no fundo de resolução não sei de onde, na offshore não sei das quantas, é aquilo que todos nós sabemos e que é mais que público, não é? Já tem uma gincana montada, Já descobre está onde é tudo que está, descobre de onde é que saiu Não o pode dinheiro. hipotecar, porque em termos de esfera jurídica, não é um bem que seja penhorável, que seja possível ir buscar e dizer, não, tu deves, falando mais vulgarmente, tu deves ao novo banco X, vamos pegar o que fazem ao cidadão normal, que não tem E tempo essa, sequer para e pensar. desculpa interromper, e essas diga. auditorias que se falam agora aí, que querem fazer ao novo banco, inclusive o presidente Marcelo também já deu a entender, mas uns querem que seja depois, outros antes. Isso vem de onde? Isso qual é? As auditorias e as comissões da Assembleia da República e tudo isso é para inglês, é para português ver. Pois não digo inglês porque o inglês agora até vão sair da Europa, portanto já nem vão muito mais. Já nem dá para usar essa Já expressão, já nem vão bifes, saber nem disparar, nada vão fazer disso. a maneira deles, ainda bem que o fazem. Isto é a minha opinião. Agora, é para português ver, porque não vai dar nada, não vai sair nada e vai ficar tudo na mesma. E quem Está não, tudo bem camuflado. está tudo mais bem camuflado e já no outro dia vos disse aqui neste programa, que no caso concreto, por exemplo, do José Sócrates, vai ser um homem que até vai gozar com isto, possivelmente até vai ser indenizado ainda pelo Estado, que é a coisa maior mais séria. Ainda vai ter uma estátua. Ainda vai ter uma estátua. Isso, a estátua já tem. Quer dizer, tem uma estátua, então, se falarmos... Bom, mas vamos falar agora. Senão não começamos a Vá, divagar. eu interrompi a Mas sua é esposa. assim, Vamos disto, pronto. Interrompi a sua esposa. Agora, então, diz lá, então, graças Os nomes os tais nomes que o senhor... Alguns nomes disto Alguns, porque eles são muito mais. O tal do senhor diz que é preciso ter coragem. Nós temos coragem, até falamos E neles você aqui, não teve coragem, porque mandou a bola para a sua mulher. mas a minha mulher é uma mulher de coragem. Então, diz lá, assim. Ora bom, o Grupo Lena, por exemplo, toda a gente ouve falar no processo de Sócrates, não é? Só tem uma imparidade de 305 milhões. Que nós saibamos. É tudo uma questão de imparidades. É uma questão de imparidades. A Prova Valor, atenção que eu sou do Benfica, mas tem 466 milhões. Mas que é o presidente da Promo Valor? É o Dr. Luís Filipe Vieira, mas ele também não pode estar a gerir a Promo Valor e estar no Benfica. Não, e é difícil de encontrar o Eu homem, sou ninguém benfiquista, sabe onde é que ele está. sabe Não é? isso. Exatamente. Depois temos a empresa Muniz da Maia, que é uma empresa liderada por Bernardo Muniz da Maia, ex-administrador do BES, que também só tem 603 milhões. Portanto, estes senhores não têm bens possíveis de penhora, de cativar, não têm bens. E pronto, arruma-se, arquiva-se. Arquiva-se. Vai para a imparidade. Paga o fundo de resolução. O fundo de resolução. É por isso que ele lá está. Foi acionado É, automaticamente. mas o se fundo nós de nos resolução. unirmos todos e cada um der um. Fazemos uma vaquinha, não é? Exato, Costuma dizer, como é muito costuma mais dizer, fácil, não exatamente. vamos estar a perturbar as pessoas. Depois temos também a SGC, o Dr. João Não Pereira esqueça do Coutinho. microfone, Sim. senão as pessoas não vão. O Dr. José Pereira Coutinho. João Pereira. João Pereira Coutinho, perdão. O Dr. João Pereira Coutinho é aquele senhor que tem uma ilha, comprou uma ilha, não é? Em que leva para lá os nossos governantes e ex-governantes e etc. Pronto, é um senhor que também só lá tem 305 milhões de euros ou umas coisas assim. Depois temos a Pré-Build, também, que isto então também tem lá uns 305 ou 320 milhões de euros. É à volta disso. São coisas assim que não se pode contabilizar especificamente porque é exaustivo. O que é que acontece aqui com esta que falei? Há um caso de um avião aqui metido dentro. Um Falcon 7X, que é um avião que vale à volta de 24 milhões de euros. Dentro disso, não é? Que neste momento está à venda na ordem dos 3 milhões a 4 milhões. Ele esteve já quase para ser comprado. Calhar Só está que com a sujo, queda ninguém- do navio... Está à venda já nos leilões, ordem dos na solicitadores. ordem dos solicitadores. A ordem dos solicitadores, já está um solicitador para executar a venda, mas este avião está aqui em Tires e o que é que ele faz? É alugado, como sabe, quando um veículo é hipotecado, é cassado, entre aspas, os documentos e o veículo é imobilizado. Mas aqui foi diferente. O avião está aqui em Tires, faz de vez em quando umas viagenzinhas para quem pode alugar. Podemos chamar de serviço comunitário, não é? O Eu avião acho que faz sim. serviço Isso é comunitário. que deveriam fazer, pelo menos com este avião. Isto é um Falcon 7X que só vale 24 milhões e que ainda há pouco tempo Mas só... isso foi agora não, agora já está sujo, Agora já não, vale já menos. Não está sujo, não está está. sujo. Não, porque ele ainda há pouco A valer tão tempo... pouco, é Não, deve estar- Ainda há pouco tempo um gastaram... investimento de 4 milhões. E depois mais $1 milhão só para mudar a madeira que estava dentro do avião. Ou seja, vocês estão a falar de pessoas que não convém tocar, é isso?
É, que o senhor, Os o tal intocáveis. senhor dizia Pode que era ferir a não era intocável, suscetibilidade. ele chamava nomes de estimação. Nomes de estimação. Nomes de estimação. Nós estimamos-los tanto que até vimos aqui a falar neles. Então, isto é público, não inventei nada, estes números estão aqui, não somos nós que os inventamos, eles são públicos, estão aí nos jornais. E onde é que as não pessoas vão saber esses nomes? Se a pessoa quiser? Isso é que é o tal segredo. Você está a dizer que é público? Claro, claro. Você vai à imprensa nacional, portanto, Isso grande são parte- dados que vocês têm da Sim, claro, imprensa? são dados fidedignos, são dados que... São daquelas notícias que ficam esquecidas ali para o muitos lado. é deles isso? publicados por entidades oficiais mesmo, são dados, portanto não há aqui nada de invenções, as coisas são exatamente assim. E por Portanto, conveniência política não agora, vem a o público. problema que expõe é exatamente este, você não vê grande parte, em algumas televisões também já vão falando, algumas coisas nisso também já vão falando, nomeadamente. Nós tivemos aqui, por exemplo, estes nomes que aqui estão, alguns deles, também falámos já aqui neles quando foi da história da Caixa Geral de Depósitos. Porque isto circula toda. É que nós depois podemos dizer assim, mas isto, Portugal realmente é um país só de corruptos. Há efetivamente muitos corruptos, mas depois vai gira à volta dos mesmos. Sai de um lado, entra no outro, quer dizer, mas é a mesma panilha, é a mesma família que anda nisso, porque os corruptos não são assim tantos quanto isso. Se realmente houvesse em Portugal uma vontade grande de acabar com a corrupção, acabavam, não era, era a coisa mais fácil. Mas não há interesse. Depois também há muitos rabos entalados, não é? Esta gente que tem os poderes também. Depois temos a justiça, que nem é bom falar na justiça neste momento. Olha, ainda ontem uma senhora, que é a Ana Gomes, teve a coragem de dizer, a coragem de... Sim, pode. teve a coragem de dizer que há criminosos infiltrados na justiça. Uma senhora política, que ainda é eurodeputada, diz isto em plena televisão, que tem a certeza que há. Isto porquê? Porque por causa daquela história do tal rapazinho que agora foi preso, aquele hacker, não é? Porque andam atrás do Acre, mas deixam os criminosos à solta. Ele é mais criminoso que os outros que roubaram. Mas o homenzinho está. Mas ele assim. vem E, portanto, apontar. Isto só para dizermos o seguinte, que realmente o nosso sistema judicial, o nosso sistema de justiça em Portugal, é de tal maneira complicado e está de tal maneira difícil digamos assim, de julgar esses casos, os tais senhores intocáveis, os tais senhores de estimação, que não se acaba com a corrupção tão facilmente. Precisamente porque não se quer, porque não temos um sistema de justiça que queira acabar com a corrupção. É tão simples quanto isto, porque se quisesse isto acabava. Pronto, e isto, olha, hoje tínhamos isto para falar, e muitas mais coisas. Só um exemplo, já estamos a falar na justiça, só um exemplo. Repare bem sobre este exemplo. Por exemplo, para nós, nós portugueses, nós não somos portugueses, estão no mundo inteiro, mas nós em Portugal, é muito mais importante, por exemplo, um jogo de futebol, do que um caso tipo José Sócrates. Porquê? Repare bem, num jogo de futebol nós temos um árbitro, temos 2 fiscais de linha e mais um vídeo-árbitro. Acho que ainda é capaz de haver mais algum por lá. Portanto, são pelo menos 4 ou 5 juízes. No caso do Sócrates, temos um juiz para analisar aqueles dossiês todos. Portanto, é muito mais importante um jogo de futebol do que um caso onde há milhões de corrupção. É isso que é a justiça portuguesa. É tão simples. Basta só olhar para um caso destes assim, tão simples quanto isso. Pronto. Eu tenho fé que isto vai mudar. É? Sim. Então pronto. Eu tenho fé. A minha fé é outra, não é na justiça portuguesa. Você não está tão otimista. Não está. Está muito difícil. Está muito difícil. E enquanto tivermos um sistema político que temos, É assim, se mudar, depois também não faz sentido a nossa rúbrica, se a coisa estiver faz tudo bem. sentido, porque Nós arranjamos não era assim. muito mais bonito nós estarmos aqui a falar em coisas Coisas positivas, em coisas boas. Exatamente. Olha, mais um investimento vai acontecer e Portugal está a crescer, está a crescer, o desemprego já não Chineses existe. vêm para aqui, As pessoas, pacinos e e não tal. só, e nós pessoas vivem bem. Eu vi no outro dia uma reportagem sobre um país que é o Mónaco. E eu fiquei maravilhado com aquilo. É evidente que há ali muita gente que, pronto, também vai para lá com lavagem de dinheiro e outras coisas já. Mas, de qualquer maneira, como é que um país daquele não há impostos, não, no Mónaco? As pessoas não precisam ter grandes impostos. Pois já para lá vão. Porquê é que Portugal não podia ser um país assim tão bonito? Nós temos tudo, pá. Temos sol, temos pessoas amáveis, temos um clima maravilhoso, praticamente, tanto com os estrangeiros quando chegam cá, aqueles nórdicos aí. Estamos em África, até parece que estão em África. Estão em África uma condição, é que as pessoas que estão cá são pessoas já civilizadas, são pessoas, inclusive falamos várias línguas depois de atendermos e assim sucessivamente. Mas eu digo-lhe qual é o problema aí na sua teoria ou no seu ponto de vista, é que assim todos ficavam a ganhar.
E era bom que ficassem todos a ganhar. Mas não pode ser, porque Mas não pode então ser. como é que estas pessoas que Não, nós estamos aqui a falar assim, vão não, ganhar esta si- aquelas não, quantidades de dinheiro? esta situação, Se e- todos e pudessem não- e não ganhar, dia- ia dar menos para cada Ainda um. um dia podemos falar E aí não sobre pode ser. isso, porque assim, não é só em Portugal, é no mundo inteiro. Nós temos 3, 4 famílias que controlam o mundo, digamos assim. Esse temos Este que tema falar no também outro vamos programa. falar sobre ele. E Exatamente. depois tudo isto que está a acontecer em Portugal não é por acaso, não é por acaso que acontece, não é por acaso que o nosso Presidente da República vai lá fora e vem de lá dizer que esteve com os donos do mundo, quando esteve no outro dia na ONU e que discursou, inclusive na ONU, e veio dizer que os donos do mundo querem efetivamente que haja o multiculturalismo, querem que haja as migrações, cada vez mais migrações, excessivamente, uma série de situações que ele falou, que é exatamente aquilo que se pretende com este mundo. Porque o que é que se pretende? É destruir precisamente a sociedade, nomeadamente as famílias. Ao destruir-se a família, faz com que seja mais fácil essas pessoas controlarem a sociedade em si. Você já dá a fazer um resumo Já dos estou a fazer próximos resumo. Não é do episódios. próximo, falou-me nisso há pouco, porque é que eu acho. Porque o próprio sistema em si, o próprio mundo em si, está feito para que assim seja, porque o padrão família, não é por acaso que cada vez vemos mais grupos, destes grupos LGBTs e LGs não sei quantos, e mais grupos feministas. Eu não sou contra as pessoas, contra as mulheres, antes pelo contrário, até gosto muito de senhoras. São Olha, uma bênção, ainda são uma bem, bênção, calha bem para as e suas então esposas. fui abençoado por Deus com uma mulher maravilhosa. Independentemente disso, portanto, agora, custa-me um bocado todas estas politiquices, todas estas coisas, depois olha, vi no outro dia, só para, ainda tenho 2 minutinhos? Sim, sim, Só sim. Só vou 2 contar. minutinhos, mas só para rematar, já estamos a porque é que nós vemos. No outro dia vi há um grupo nos Estados Unidos, que diz que não querem ter filhos, as senhoras não querem ter filhos, não querem ter filhos por causa do ambiente. Porque depois vão ter o filho, depois não sabem o que é que os filhos vão comer, e depois não sei o que, não sei o que mais. Então, mas isto, se as pessoas não tiverem filhos, então o mundo acaba mesmo, não é? Então é que não há hipótese do mundo. Mas não. Então, em vez de se preocuparem em criar efetivamente o tal laço familiar, família, porque é aí que os filhos devem nascer, não é um aqui, outro lá, outro não sei o quê. Não. Por causa do ambiente. O ambiente não está bom, e com o ambiente não está bom, a gente não tem filhos. Pronto, é só para ver como é que isto está. A própria filosofia está-se a criar nos jovens, cada vez mais tarde, os que têm filhos cada vez mais tarde. E quando o casal tem 1, 2 é muito, porque a própria sociedade em si está adaptada assim. E, portanto, quando falamos em dinheiro e quando falamos nisto tudo, está tudo programado para que mais ano, menos ano, e agora não queria falar em religião, mas lá está, nós sabemos o que é que o diabo anda a fazer, aí está. Mas pronto, isso depois é outra coisa. É para outra. É para outra situação. Quero agradecer bastante a vossa presença aqui, a Maria da Graça, António Nunes, e fica então aqui já algumas dicas para uma próxima rubrica. Um próximo, eu acharia que este tema é um tema que teria de ser feito Dá para em 2 ou 2, 3 sessões no mínimo, e deixávamos assim um bocadinho lá mais Então pronto, para fica. o final do verão, porque agora vamos ter aí também lições. Você já tem outras na manga. Exato. Tá Vamos ter aí uma certo. série de coisas. Não é? Então pronto. Vamos ter Olha. E tivemos esta semana uma coisa maravilhosa, foi os passos sociais baixaram. Viu? Todos os políticos andam aí eufóricos com essa coisa. E hoje notícias já se fala disso. E Atenção, não é isto só não é um os valorzinho passos sociais qualquer. Isto baixaram, é os passos- 10 euros. Mas não ao diz onde é que mês. vai buscar o dinheiro para aqui. Onde é que vou buscar o dinheiro? Alguém tem que pagar. Pois paga você e eu não aumento os Imparidades. combustíveis. Imparidades. Pois. Pois. Muito Então onde é que eles vão obrigado. buscar?